Meus irmãos, nós vamos iniciar o nosso estudo bíblico dessa tarde, lendo no livro do Deuteronômio, capítulo 20, a partir do versículo 1 até o versículo 20. Deuteronômio 20, de 1 a 20. A palavra do Senhor diz assim: Quando saíres a peleja contra teus inimigos, e vires cavalos e carros, e povo maior em número do que tu, deles não terás temor, pois o Senhor teu Deus que tirou da terra do Egito está contigo. E será que quando vos achegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, e dir-lhe-á: Ouve, ó Israel, hoje vos achegais à peleja contra os vossos inimigos, que se não amoleça o vosso coração, não temais, nem tremais, nem vos aterrorizeis diante deles, pois o Senhor vosso Deus é o que vai convosco, a pelejar contra os vossos inimigos para salvar-vos. Então, os oficiais falarão ao povo, dizendo: Qual é o homem que edificou casa nova e ainda a não consagrou? Vá e torne a sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro a consagre. E qual é o homem que plantou uma vinha e ainda não logrou o fruto dela? Vá e torne a sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro o logre. E qual é o homem que está desposado com alguma mulher e ainda a não recebeu? Vá e torne-se a sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro homem a receba. E continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo: Qual é o homem medroso e de coração tímido? Vá e torne-se a sua casa, para que o coração de seus irmãos se não derreta com o seu coração. E será que quando os oficiais acabarem de falar ao povo, então designarão os maiorais dos exércitos para a dianteira do povo? Quando te achegares a alguma cidade a combatê-la, apregoar-lhes paz. E será que se te responderem paz, e te abrir todo o povo que se achar nela, te será tributário e te servirá. Porém, se ela não fizer paz contigo, mas antes te fizer guerra, então a sitiarás. E o Senhor teu Deus a dará na tua mão, e todo varão que houver nela passarás a fio de espada. Salva as mulheres e as crianças e os animais. E tudo o que houver na cidade, todo o seu despojo tomará para ti, e comerás o despojo dos teus inimigos, que te deu o Senhor teu Deus. Assim, farás a todas as cidades que estiverem muito longe de ti, que não forem das cidades destas nações, porém das cidades destas nações que o Senhor teu Deus te dá em herança, nenhuma coisa que tem fôlego deixarás com vida. Antes, destruí-las totalmente, aos heteus, e aos amorreus, e aos cananeus, e aos ferezeus, e aos heveus, e aos jebuseus, como te ordenou o Senhor teu Deus, para que vos não ensinem a fazer conforme todas as suas abominações que fizeram a seus deuses, e pequeis contra o Senhor vosso Deus. Quando sitiares uma cidade por muitos dias, pelejando contra ela para tomar, não destruirás o seu arvoredo, metendo nele machado, porque dele comerás, porque o não cortarás, pois o arvoredo do campo é mantimento do homem, para que sirva de tranqueira diante de ti. Mas as árvores que souberes que não são árvores de comer, destruí-las-ás e cortá-las-ás, e contra a cidade que guerrear contra ti, edificarás baluartes até que esteja derribada. Meus irmãos, o texto começa com uma palavra de coragem, falando a respeito de Deus, que nos acompanha ao longo de todos os passos que damos na nossa vida. O Deus que esteve com Israel, lá desde o Egito, dando a eles vitória, conferindo a eles segurança, dando a eles vitória nas pelejas, caminhou com eles pelo mar, ao longo do deserto, que agora haveria de continuar ao lado deles, dando-lhes vitória naqueles momentos. E essa palavra era uma palavra sacerdotal, daquele que tinha por incumbência o oferecer sacrifício a Deus e falar em nome de Deus.
Então a primeira palavra que Israel recebe é a palavra que vem do sacerdote. O sacerdote diz a Israel, né? Os primeiros versículos que lemos aqui. Quando saíres a pelejas com teus inimigos, e vires cavalos e carros, e povo maior em número do que tu, deles não terás temor, pois o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. Ou seja, o Deus que esteve contigo lá no Egito, que te deu de libertação das mãos de Faraó, o Deus que esteve contigo lá em todo o tempo, é o Deus que estará contigo. Então, quando o inimigo vier contra você, quando o perigo vier contra você, não se atemorize, porque o Senhor é contigo. Isso vale para nós, meus irmãos, nos dias de hoje. Cabe-nos, ou cumpre-nos dizer que aquele Deus que esteve conosco, que nos resgatou do mundo, das garras do pecado, que esteve lá conosco, é o Deus que está conosco hoje também. Porque pelo fato de andar com Deus, nós não estamos livres de dificuldades. Nós não estamos livres de lutas, de desafios, de situações e de momentos difíceis. Nós não estamos livres de enfrentar obstáculos que se levantem contra nós. Nós não estamos livres de nenhuma situação como esta. Não estamos livres de passar por aflições, por angústias. Antes, porém, a palavra do Senhor nos diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo e vós vencereis. E o Deus que foi poderoso para nos libertar das garras do pecado, nos resgatar do mundo, é o Deus que é poderoso para ser nosso companheiro ao longo das nossas caminhadas, das caminhadas da nossa vida. Nos dar vitória, nos dar libertação de toda e qualquer situação. O texto segue, e após terem falado os sacerdotes, falaram então as autoridades militares, a dizer a eles. O texto da palavra diz no versículo 5: então os oficiais falarão ao povo dizendo: qual é o homem que edificou casa nova e ainda a não consagrou? Vá e torne-se a sua casa, para que porventura não morra na peleja e em algum outro a consagre. E qual é o homem que plantou uma vinha e ainda não logrou o fruto dela? Vá e torne-se a sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro o logre. E qual é o homem que está desposado com alguma mulher e ainda a não recebeu? Vai e torne-se a sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro homem a receba. E continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo: qual é o homem medroso e de coração tímido? Vá e torne-se a sua casa, para que o coração de seus irmãos se não derreta com o seu coração. E será que quando os oficiais acabarem de falar ao povo, então designarão os maiores dos exércitos para a dianteira do povo. Ou seja, todos aqueles que vão à peleja, que vão à luta na causa do Senhor, precisam ter o seu coração na obra de Deus. Nada, meus irmãos, pode desviar a nossa atenção da tarefa que o Senhor nos confiou. Você construiu uma casa nova, ainda não desfrutou da sua casa, seu coração está lá, então vai cuidar da sua casa. Você se casou recentemente, ainda não teve o privilégio de desfrutar da vida marital, da vida de casal, vá cuidar da sua família, vai cuidar do seu casamento. Você plantou uma vinha, seu coração está lá na vinha que você plantou, vai desfrutar da sua vinha. Agora, quando você se dedicar à causa do Senhor, coloque o seu coração exclusivamente nas coisas do Senhor. Isso não significa dizer que nós temos que abandonar a nossa família, abandonar o nosso trabalho, abandonar a nossa casa, abandonar as coisas que nos dão prazer e que nos fazem bem. Mas o que o Senhor quer é que quando nós estivermos cuidando das coisas do Senhor, nós façamos isso com o coração integralmente dedicado às coisas do Senhor. Que nada seja forte o suficiente para nos desviar das coisas do Senhor, desvie o nosso pensamento ou desvie o nosso coração das coisas do Senhor. E o texto segue e fala a respeito daqueles que eles haverão de encontrar. Se vocês encontrarem ali uma nação que é de paz, vocês dominarão sobre ela.
ofereçam a paz. Se eles forem de guerra, pelejem, lutem contra eles e sem medo de perder, porque o Senhor é o garantidor da vossa vitória. Não tenham medo, tenham paz com quem deseja a paz. O que a palavra do Senhor nos orienta, no que depender de vós, tenham paz com todos os homens. Façam o possível para viver em paz. Mas quando não for possível viver em paz, vão à guerra. E sem medo de perder, porque o Senhor é o garantidor da vossa vitória. Ele é o garantidor da vossa vitória. Ele é que vos garantirá a paz. Então, meus irmãos, assim nos diz a palavra do Senhor. Deus aqui ordena ainda que em casos de guerra as mulheres e as crianças sejam poupadas. Também orienta a respeito de sacrifícios, né, da vitória na guerra e questões outras assim. E ele tem a preocupação de que o seu povo naquele tempo não se deixasse contaminar pelas culturas más, por aquilo que é mal. Mas o que importa para nós? E o que nós extraímos de lição nesse texto, na nossa leitura de hoje? Primeiro, que o Deus que esteve conosco desde a nossa salvação, que fez o nosso resgate das garras do pecado, é o Deus garantidor da nossa vitória. É aquele que estará conosco em todo o tempo. É o Deus que diz e que afirma que nós haveríamos de enfrentar aflições e angústias no mundo, mas que nós haveríamos de vencer, porque Ele nos deu o exemplo vencendo a morte na cruz. Então, se Ele venceu, nós haveremos de vencer também. Que nós não devemos ter medo de pelejar. Nós não devemos ter medo de enfrentar dificuldades, porque o Senhor é garantidor da nossa paz. O Senhor é garantidor da nossa vitória. Também é o Deus que nos diz que nós devemos ter o coração firme na obra do Senhor. Devemos estar concentrados e dedicados, com o coração entregue à obra do Senhor, tudo para a glória de Deus. Meus irmãos, que Deus nos abençoe e que nós tenhamos paz, sabendo que mesmo em meio às aflições, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou primeiro, daquele que nos tem amado e que nos amou e que haverá de nos amar ainda por muitos e muitos anos, durante todo o período que vivemos esta vida. Também é Ele que diz que temos que ter o nosso coração na sua obra e que tenhamos os nossos corações voltados para a obra do Senhor. Que Deus nos abençoe nessa tarde e nos conceda a todos uma tarde de paz. Oremos. Nós te agradecemos, ó Deus, pela paz que Tu dá ao nosso coração. Nós te agradecemos, ó Deus, pela certeza da salvação. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo cuidado que Tu dispensa a nós em todo o tempo. Ó Deus, e te pedimos que fique conosco, fique com o Teu povo, com a Tua igreja que se reúne em Teu nome, nos dando orientação e nos dando paz. Que Tu esteja, ó Pai, acalmando os corações aflitos, os corações angustiados, aqueles, Santo Deus, que hoje sofrem com a perplexidade dos riscos iminentes, Santo Deus, da enfermidade e da morte. Ó Deus, continua a cuidar de nós. Continua, Santo Deus, a trabalhar em nosso favor. Continua, Santo Deus, a dar paz ao nosso coração e ser o grande garantidor da nossa paz. Fica conosco, ó Deus, e dá-nos a Tua paz. A paz que o mundo não tem para oferecer. Que essa paz nos seja ofertada e que vivamos com os nossos corações plenos de paz. Se conosco, se por nós, e nos atende a oração. Nós te oramos em nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
sem